Obrigada, Camila, por abrir o palco para a gente. E, para iniciar os conteúdos, vamos ao primeiro painel do dia. É com muita satisfação que convido ao palco 4 autoridades de referência nas suas carreiras, e vamos convidá-las a entrar no palco. Por favor, Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. Ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. E o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pela presença, por estarem aqui conosco hoje para discutir um tema tão importante. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para a gente falar, para cada um falar das perspectivas das suas respectivas atuações, como a gente pode lidar com o crime organizado no Brasil. Afinal, devemos ter esperança, há soluções no horizonte. Então, gostaria de também falar que estamos aqui para falar sobre a estratégia do follow the money, né? Ou seja, a inteligência financeira aplicada ao combate ao crime organizado. Então, gostaria de que, primeiramente, o presidente Isaac Sidney pudesse fazer as suas considerações. Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu quero cumprimentar a Esfera e o DP pela iniciativa de abordarmos uma temática que é de suma importância, que é a inteligência financeira na prevenção e no combate ao crime organizado. Ministro Gilmar, uma satisfação poder estar aqui no IDP. Quero cumprimentá-lo também, ministro Bruno Dantas, doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, João, Camila, obrigado pelo convite. Eu entendo que uma das razões, enquanto setor bancário que somos, que nos move a participar desse tipo de evento, é que o crime ele não respeita fronteiras, ele não respeita a legislação, ele não respeita instituições, sejam elas públicas, sejam privadas. Por outro lado, existem organizações, pessoas, instituições que se unem e que se reúnem para que a gente possa enfrentar a criminalidade. Aqui o meu foco será a criminalidade financeira. Os bancos eles têm a obrigação de cumprir, de obedecer os marcos legais de prevenção e de combate a toda ilicitude financeira e sempre vão, eu estou me referindo aos bancos, se somar a qualquer frente contra o crime organizado e contra aqueles que insistem em querer utilizar o sistema financeiro para suas práticas espúrias. Portanto, aqui é uma premissa inafastável. Quero também aqui cumprimentar o diretor do BNDES, Alexandre Abreu, um dileto amigo. Agora, é certo que esse enfrentamento ele não é apenas do poder público. Na fala, há pouco, da Camila, isso ficou bastante assertivo. O combate ao crime organizado, a luta contra a lavagem de dinheiro, contra a corrupção, contra os ilícitos financeiros, é algo que precisa envolver as várias camadas da sociedade, inclusive representadas por entidades setoriais, como é a FEBRABAN. Quando eu olho para o setor bancário, que integra o setor privado, mais do que o dever que temos de ajudar, nós temos um firme interesse, eu diria mais do que isso, a necessidade em participar de uma ampla frente institucional no combate a ilícitos financeiros. Os bancos eles processam por ano bilhões e bilhões de operações, de transações no sistema financeiro, portanto, nós temos uma série de dados, de informações que podemos compartilhar, a nossa experiência, a nossa inteligência, a nossa tecnologia e o nosso conhecimento. Não por outra razão, nós temos aí várias parcerias institucionais. Tudo isso porque nós não podemos, seja como setor bancário, seja como sociedade, tolerar o crime organizado voltado para os delitos financeiros. Nós temos a exata noção de que estamos tratando de um enfrentamento, de uma luta que é perene, que é permanente, que deve ser encarada do ponto de vista do curto, do médio e do longo prazo,
e é uma batalha que precisa ser vencida diuturnamente, e essa batalha só será vencida com serenidade, com inteligência financeira, com perseverança, e a gente precisa dessa conjunção de esforços. Existe uma série de frentes de cooperações, poderíamos citar várias delas, eu menciono apenas duas: a ENCLA, que é essa Estratégia Nacional de Combate e Prevenção à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Aliás, a FEBRABAN é a única entidade do setor privado presente e que está desde a criação da ENCLA em 2003. Temos também parcerias com o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos de Cooperação Internacional, e falando no âmbito internacional, o Brasil, e aí, enquanto Estado, país, tem o que mostrar ao mundo, do ponto de vista de políticas de prevenção e combate a ilícitos financeiros. Nós estamos muito inseridos, eu me refiro aqui a país, dentro de um contexto global de prevenção e de combate à lavagem de dinheiro, e os bancos fazem parte dessa engrenagem institucional, e, portanto, a gente precisa se manter nessa engrenagem. Mais do que isso, quanto mais robustos, quanto mais convergentes os bancos tiverem em termos de controles e de integridade sobre as ações de prevenção à lavagem de dinheiro, mais protegidos estarão os clientes, o setor e a sociedade. Eu tenho uma convicção muito plena de que na prevenção e no enfrentamento de crimes financeiros, os bancos têm muito a cooperar com o setor público, agregando inteligência, agregando expertise, agregando troca de informações, e acho que vale a pena falar um pouquinho de como que isso pode acontecer. O Brasil ele tem um dos sistemas bancários mais avançados, mais inovadores do mundo. Diariamente nós temos milhões de pessoas que se dirigem aos nossos estabelecimentos, aos nossos canais de atendimento, realizando várias transações, pagamentos, transferências, acessando serviços e produtos bancários, inclusive sem precisar se deslocar para nossas agências. E o setor financeiro ele é altamente regulado, não só pelo Banco Central. O COAF também é um dos nossos reguladores, e aqui também parabenizo o novo presidente do COAF, o doutor Saad, e desejo a ele votos de pleno êxito nessa nova missão. E essa regulação que recai sobre o setor bancário é uma regulação muito robusta nas áreas de prevenção à lavagem de dinheiro. Nós temos aí um mundo novo a enfrentar, o mundo do PIX, do Open Finance, do DREX, das criptomoedas, das apostas online. Tudo isso nos convida a que possamos estar bastante inseridos nesse processo. É exatamente nesse contexto que nós reafirmamos publicamente, em especial eu nas minhas falas públicas, que nas áreas de prevenção a crimes financeiros os bancos não concorrem. Muito ao contrário, nós temos aí uma visão de uma cooperação mútua entre os bancos, porque isso é que nos faz e nos torna mais seguros, mais protegidos contra investidas voltadas para a criminalidade financeira. É dessa maneira que a gente vai conseguir inibir os criminosos nessa que é uma guerra contra a lavagem de dinheiro. Agora, é importante a gente ter em mente, eu já vou caminhando para finalizar, que o desafio é gigantesco, e também é o que nos move e o que nos motiva a enfrentar. Nós temos milhões de transações sendo processadas todo dia, desde transações mais simples, mais complexas, são transações que acabam movimentando a economia. Os números do setor bancário são números superlativos. Para que tenhamos uma ideia, ministro Bruno, são 500 milhões de contas bancárias ativas, de algo como 200, eu diria quase 200 milhões de correntistas bancarizados. Isso é um universo muito grande, e no ano passado o setor bancário processou 208 bilhões de transações bancárias. Então, é algo realmente, do ponto de vista da magnitude, da ordem de grandeza dos números, muito significativo, tanto mais que 8 em cada 10 transações são digitais. 80% das transações são digitais. Como é que a gente atende isso? Como é que a gente consegue atender essas demandas para prevenir crimes financeiros? Só tem um jeito: os bancos precisam manter um controle robusto, uma estrutura robusta de controles, para que a gente possa ter alertas de monitoramento para informar as autoridades se alguém tentar se utilizar dos bancos para fazer negócios ilícitos. A boa notícia é que, de fato, a gente tem aí um ambiente bastante protegido, bastante
colaborativo. Isso nos faz, de fato, agir de uma forma bastante colaborativa com o poder público, e as áreas de PLD dos bancos também investem em profissionais cada vez mais qualificados, cada vez mais capacitados. Nós temos ferramentas robustas em relação ao onboard, à abertura de contas, à autenticação, à biometria, à ciência de dados, ao uso da inteligência artificial para que a gente possa identificar tentativas de golpes e de fraudes. Isso tudo reforça o compromisso do setor bancário com a inovação. Os bancos são os maiores comunicadores, ministro Gilmar, de operações suspeitas e atípicas ao COAF. Não há setor da economia com volume de comunicações maior do que os bancos. No ano passado, nós fizemos 1.600.000 comunicações de operações suspeitas e 4.300.000 comunicações de operações em espécie. Aliás, foram a partir dessas nossas informações, o COAF gerou, no ano passado, 16.500 relatórios de inteligência financeira e, portanto, a gente tem de agir. Eu finalizo com um tema que precisa ser enfrentado do ponto de vista, inclusive, de uma atuação estatal. Vale falar um pouco do mundo das apostas online. O Estado, o poder público e o setor privado, nas suas variadas composições, nós precisamos todos agir com muita firmeza, Estado e setor público, para não permitir que o crime organizado se sinta encorajado e se sinta à vontade para ampliar os seus tentáculos por meio das casas de apostas para práticas de delitos financeiros. Esse tema das bets é um tema tormentoso, é espinhoso, mas é mandatório que nós consigamos blindar o setor bancário de tentativa de práticas ilícitas a partir das casas de apostas. A gente está vendo um bombardeio de publicidade na sociedade, isso é diário, isso é contínuo. O poder público tem de ter a capacidade de separar o joio do trigo e de identificar quais são os efeitos sociais e econômicos, inclusive na saúde financeira e na saúde mental das pessoas. Nós temos um mundo legalizado hoje das bets, foi uma escolha legislativa do Estado e, portanto, a gente precisa respeitar essa escolha. Por outro lado, todos nós sabemos que existem dezenas, se não centenas de empresas que se movimentam nas sombras, que aproveitam a oportunidade para ganhar, inclusive, em cima de pessoas mais vulneráveis. Eu quero aqui, de fato, finalizar dizendo que nós tivemos 6 anos antes da regulamentação em que as chamadas bets, sobretudo as ilegais, se aproveitaram para navegar no mar aberto, sem regulação, sem fiscalização, e a FEBRABAN, ainda no ano passado, em setembro, foi uma das primeiras vozes a se posicionar por um freio de arrumação para que nós pudéssemos, então, avançar. Achamos que ainda há muito o que ser feito sob a ótica regulatória, sob a ótica da supervisão, sob aspectos do mundo financeiro, do mundo econômico, do mundo social e até penal em relação à atuação das bets. Esse é um cenário que nos convida a conjugar esforços, sobretudo porque nós podemos ter aí o setor de apostas como um canal de riscos nada desprezíveis no uso indevido das apostas para lavar dinheiro. Portanto, essa é a mensagem que fica aqui na finalização da minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Passo a palavra para o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Como quiser. Atenção, meu ministro. Bom dia. Agora tá. Bom dia. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, Luísa Martins, nossa moderadora, professor, Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, ministro Gilmar Mendes, também professor Gilmar Mendes, e Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, cumprimentar o IDP e o Instituto Esfera por promoverem essa extraordinária iniciativa. Nós que
vemos a urgência com que essa crise do crime organizado se apresenta, sabemos o quanto é importante mobilizar atores importantes da sociedade para que canalizem as suas inteligências em busca de caminhos para que o Estado finalmente consiga articular uma solução, articular um plano para combater o crime organizado. Todos nós sabemos que nós vivemos numa era em que o poder do crime organizado já não se mede mais apenas por armamentos nos territórios dominados. Aquilo ali era uma fase, vamos chamar assim, de romântica do crime organizado, em que a disputa por territórios se dava nas ruas e apenas dessa forma. Nós temos hoje uma penetração do crime organizado na própria estrutura do Estado, corrompendo fluxos financeiros, como disse Isaac Sidney, e também neutralizando controles institucionais. O crime aprendeu a funcionar como empresa. Isso já é um lugar comum. E o Estado, infelizmente, que deveria ser organizado por definição, ainda não encontrou a forma mais apropriada de lidar com essa realidade. E, portanto, nós temos um quadro que todos aqueles que têm responsabilidade pública no Brasil reconhecem como grave, reconhecem como urgente. Vejo na iniciativa do Ministério da Justiça, ao propor uma proposta de emenda constitucional que tem como palavra de ordem a coordenação das unidades de segurança do país, a integração de dados. Penso que não se fará um combate a esse crime organizado, ultra-organizado, sem essa integração. Agora, é natural que o debate se estabeleça no fórum apropriado, que é o Congresso Nacional. Raramente uma proposta entra no Congresso Nacional e sai com o mesmo texto. Todos nós que já vivemos em Brasília há muitos anos sabemos disso, mas considero importantíssimo, doutor Andrei, que esse debate tenha sido levado com coragem pelo ministro Ricardo Lewandowski, que tem feito a interlocução necessária para buscar o aprimoramento dessa proposta. Eu também não posso aqui deixar de fazer um registro muito especial, porque essa vai ser uma das tônicas da minha fala, das figuras de Paulo Gonet e Gilmar Mendes, que ao mesmo tempo são fundadores desse instituto, que se tornou um templo do conhecimento, do ensino, da pesquisa, dos debates, e são, simultaneamente, grandes homens públicos, arquitetos de um Brasil mais dinâmico, mais protetor dos direitos fundamentais, portanto, mais garantistas. E aqui eu começo com uma constatação. Nós sabemos que o crime se organizou, nós sabemos que o crime se infiltrou. E o que fazer com isso? O avanço do crime organizado no Brasil já não se dá apenas por meio da força, como eu disse. Ele se realiza por uma lógica econômica e pela engenharia institucional. Ele se infiltra em licitações, ele terceiriza a violência, ele coopta agentes públicos, ele financia campanhas eleitorais, ele opera com uma racionalidade empresarial perturbadora. Os seus recursos fluem por canais digitais, por plataformas opacas, estruturas societárias de fachada. Eu recebi um número da minha assessoria que hoje transitam em criptoativos no mundo quase 25 bilhões de dólares de dinheiro do crime organizado. Isso é uma fábula de dinheiro que consegue mover exércitos inteiros e, portanto, dá a dimensão da gravidade do momento que nós vivemos. É claro que nós temos instituições, porém, nós ainda carecemos da formulação de um sistema que seja digno desse nome. Sistema é algo que funciona com começo, meio e fim, com integração, com métricas. Portanto, nós
Temos, sim, órgãos muito respeitáveis, como a Receita Federal, como o COAF, e tomei conhecimento da nomeação do novo presidente do COAF, o parabenizo. O Banco Central, que também tem um papel importantíssimo, a CVM, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Também o Tribunal de Contas tem um papel nesse quadro institucional que nós vislumbramos. O conjunto, porém, dessas organizações, dessas instituições, ainda não configura um sistema de inteligência financeira que seja merecedor desse nome. Faltam interoperabilidade, falta governança articulada, faltam prioridades compartilhadas, faltam métricas transparentes de resultado. Portanto, eu gostaria de citar aqui uma auditoria recente que o Tribunal de Contas da União realizou e mostrou uma realidade absolutamente inquietante. Nós coletamos dados em escala exponencial, portanto, nosso problema não é coleta de dados. O grande problema é como nós transformamos esses dados coletados em inteligência acionável. E pior, e aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção dessa plateia tão seleta. Nós, infelizmente, estamos operando algoritmos decisivos sem uma documentação pública, sem rastreabilidade e sem controle externo efetivo. A ausência de transparência nos sistemas automatizados dos diversos órgãos públicos não é um problema técnico. Ele pode se converter numa própria ameaça à democracia. O jornal britânico The Guardian, em matéria publicada no domingo passado, alertou para um colapso silencioso da confiança institucional, ministro Gilmar, quando a inteligência artificial passa a tomar decisões sem controle, sem explicação e também sem legitimidade. A OCDE, a Unesco e o Banco Mundial convergem no diagnóstico. A OCDE propôs o ATRS, que é o Algorithmic Transparency Recording Standard, portanto, um padrão que deveria ser utilizado para o registro da transparência dos algoritmos. E também a OCDE defende a governança baseada em auditoria e em responsabilidade pública. A Unesco, por sua vez, aprovou uma resolução que exige que todo o sistema estatal automatizado respeite a dignidade humana e respeite os direitos fundamentais. O Banco Mundial, por sua vez, adverte contra a importação de algoritmos que reforcem desigualdades e corram a autorregulação estatal. Portanto, nós temos aqui algumas pistas de como enfrentar esse problema. Nós, aqui no Brasil, sabemos, com uma dolorosa experiência recente, o que significa permitir que sistemas opacos sejam utilizados fora dos limites constitucionais. Já vimos estruturas como a Receita Federal e o COAF se prestarem a esse tipo de desvio. E é importante que não se permita que isso volte a acontecer. Mas eu não vim aqui apenas para falar de coisas negativas. Eu acho que também precisamos trazer alguns caminhos promissores. E aqui, da janela por onde eu olho, a esplanada dos ministérios, ali no Tribunal de Contas, por trás do prédio do Supremo Tribunal Federal, eu posso dizer que o TCU tem investido bastante de forma estratégica em tecnologia, transformando a própria Corte em uma referência de controle inteligente e inovador. Graças à sua posição privilegiada, doutor Paulo, na arquitetura constitucional e ao poder que o Constituinte nos deu de requisitar dados de qualquer ente ou entidade público, o TCU passou a operar um dos maiores ecossistemas integrados de dados públicos do mundo. São quase 200 bases de dados que vão do CadÚnico ao DETRAN, da Receita Federal ao INCRA, passando pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelas juntas comerciais. Tudo isso opera dentro de um ambiente chamado LabContas, que é um ambiente tecnológico avançado que apoia auditorias complexas
consciência de dados de ponta. Nosso passo seguinte, e essa é uma ambição que temos, é integrar essas bases de dados ao ChatTCU, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial generativa. Trata-se de um sistema que hoje já está em funcionamento, baseado nos autos processuais, em que os auditores eles fazem perguntas ou dialogam com a ferramenta, com o ChatTCU, e ele busca soluções generativas dentro dos autos processuais. Então, pode-se buscar qual é o conteúdo da peça X de uma auditoria tal. A nossa ideia, portanto, é integrar essas bases de dados que temos, quase 200, ao ChatTCU, de modo que ele possa alimentar e ser treinado com essas informações. Portanto, o ChatTCU poderá aprender não apenas com os autos processuais, mas também com os bilhões de terabytes de dados estruturados que estão sob a guarda do nosso tribunal. Portanto, é um projeto que une sofisticação tecnológica com responsabilidade republicana, porque tudo aquilo que nós defendemos de auditabilidade, de rastreabilidade, nós fizemos questão de inserir na nossa ferramenta de inteligência artificial. Qualquer observador externo poderá ver como é que a nossa ferramenta de inteligência artificial generativa está sendo treinada e como ela está aprendendo, que dados ela está acessando e quais são os vieses que vão sendo construídos e como eles podem ser dirimidos. Portanto, caminhando aqui para o final, eu quero dizer que a inteligência financeira do Estado, que é o tema desse evento, também deve ser sofisticada, mas, assim como nós temos feito com as ferramentas do Tribunal de Contas da União, essa inteligência financeira deve ser republicana. Todo sistema automatizado precisa ser transparente, precisa ser rastreável, precisa ser auditável e precisa ser controlado por instituições legítimas. Sem isso, não há Estado de Direito, há apenas aparência de racionalidade encobrindo abusos silenciosos. Todos nós sabemos que o enfrentamento ao crime organizado não será resolvido com retórica. Tampouco, e o doutor Andrei, felizmente, trouxe essa visão para a Polícia Federal, tampouco o combate ao crime organizado se dará pela espetacularização das ações policiais ou dos órgãos de controle ou por reformas improvisadas. O que se exige neste momento crucial é ação coordenada, tecnicamente embasada e juridicamente responsável de todos aqueles que têm mandato constitucional, e mandato, eu me refiro aqui não a mandato eletivo, mas mandato no sentido de missão dada pela Constituição para agir. O Legislativo precisa regulamentar a transparência e auditabilidade dos algoritmos estatais, o Executivo precisa estruturar a governança técnica entre os órgãos de inteligência financeira, o Ministério Público e o Poder Judiciário precisam resistir à tentação da onipotência algorítmica e o Tribunal de Contas da União, que também tem um papel importante, precisa aplicar todos esses recursos tecnológicos com técnica, com independência e com coragem. Eu finalizo agradecendo mais uma vez o convite do Instituto Esfera e do IDP, dizer que com esse evento, tanto o IDP quanto o Instituto Esfera cumprem as suas missões institucionais de promover o diálogo qualificado, catalisar a inteligência cívica e exigir com serenidade, mas com firmeza, a atuação daqueles que têm o dever de proteger a integridade republicana. Portanto, estão todos de parabéns e agradeço a atenção. Muito obrigada pela excelente fala, ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Passo a palavra para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui com os senhores nesta manhã e
especialmente estando ao lado do meu queridíssimo, fraterno amigo, o instituidor, o grande idealizador da construção em Brasília de um centro de excelência de pensamento do direito, que é o ministro professor Gilmar Mendes. Também dá dizer que é uma grande honra estar na mesma dispositivo que o nosso ministro Bruno Dantas, também um amigo queridíssimo de longa data, e os senhores veem que ele expande o imenso talento que ele tem, a energia institucional que ele tem para as mais variadas áreas, com proveito para o progresso do país e o desenvolvimento das melhores técnicas de realização do bem público. Cumprimento também meu caro doutor Isaac Sidney, e presidente da FEBABAN, e gostaria de dizer, doutor Isaac, que eu dou meu testemunho do empenho dos bancos para o combate desses desvios do uso de um sistema tão excepcional que nós temos, que é o sistema bancário, tão desenvolvido, e as tentativas de desvio disso para o mal. Os bancos são grandes parceiros nessa cruzada que nós temos contra as organizações criminosas. Também gostaria de cumprimentar a querida Luísa, que está aqui mediando os debates, e cumprimentar todas as autoridades presentes na figura do meu dileto amigo e um protagonista no empenho para que o crime seja combatido dentro dos parâmetros da Constituição, com respeito aos direitos fundamentais, o doutor Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. E cumprimentar todos os advogados aqui presentes também, na pessoa também do antigo amigo, também muito admirado, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Senhores, o Ministério Público tem esse empenho. Nós, no CNMP, nós instituímos 2 metas de foco para as ações do Ministério Público de todo o país. A primeira delas é justamente o combate às organizações criminosas. E esse combate não pode ser feito de modo útil, de modo eficaz, se ele não procurar asfixiar essas organizações, se não se puder romper com essa engrenagem do mal que as organizações criminosas põem em funcionamento, destroçando todos os melhores valores de civilização que nós fomos construindo ao longo de toda a história que culminou nos ideais do Estado democrático de direito, com respeito à dignidade da pessoa, o respeito aos direitos básicos de todos. Tudo isso é ameaçado com o crescimento das organizações criminosas que apenas desejam o lucro, a vantagem, o exercício do poder maléfico, egoístico, não a organização da sociedade para o bem, que é a meta do Estado democrático e constitucional de direito. Muito bem, sabemos que é um grande desafio nós nos posicionarmos em oposição ao crescimento dessas organizações criminosas, que vêm ganhando territórios, que vêm disputando com o Estado o monopólio da força. Enquanto o Estado tem o monopólio da força para instituir o bem, o convívio digno de todas as pessoas, essas organizações se destinam apenas a difundir o lucro imediato às custas do desprezo com relação às pessoas. Daí as maldades incríveis que os senhores vão conhecendo com o impacto dessas organizações criminosas nas várias comunidades brasileiras. Nada disso pode ser suportado, nada disso pode ser tolerado. E uma das formas mais eficazes para combater essas organizações criminosas é justamente por meio do estiolamento financeiro dessas organizações, travando o capital, fazendo com que
não haja mais a capacidade de investimento, de corrupção, de multiplicação do dinheiro por meio de canais impróprios que dão a seiva para essas organizações. E, para isso, nós contamos com esses mecanismos de inteligência financeira, de que é um instrumento fantástico, o COAF. A legislação brasileira obriga que estabelece um elenco de pessoas jurídicas e físicas obrigadas a comunicar ao COAF as operações que possam ser consideradas como suspeitas. Então, são entidades como os bancos, as corretoras, seguradoras, joalherias, cartórios, especialmente os cartórios imobiliários, e também as fintechs e as exchanges de criptoativos. Eles têm que identificar os clientes e beneficiários finais com rigor, manter registros de controles internos e realizar comunicações de operações suspeitas ou em espécie para o COAF. Essas são barreiras que são importantes para que os recursos obtidos por meio do crime possam realimentar o próprio crime. O COAF ele recebe essas comunicações, analisa os padrões atípicos e emite relatórios de inteligência financeira, os populares RIFs, que são encaminhados, então, para os órgãos de persecução criminal, administrativa e fiscal, como, por exemplo, o próprio Ministério Público. Esses RIFs são essenciais para a atuação repressiva do Ministério Público. E, só para os senhores terem uma ideia da importância desses relatórios que são produzidos pelo COAF e da intensidade das operações suspeitas que são detectadas, em 2024 foram produzidos 18.762 registros dessa espécie. E esses registros, esses relatórios, eles são essenciais para medidas cautelares que podem ser tomadas de imediato. A atuação pronta dos órgãos de repressão, dos órgãos de fiscalização, é essencial para o sucesso dessa meta da asfixia financeira das organizações criminosas. O que é possível fazer? Bloqueio de contas, quebra de sigilos, abertura de procedimentos investigativos, e isso é essencial para que haja eficácia nessa cruzada contra as organizações criminosas, que é essencial para a preservação do próprio Estado democrático. Esses sujeitos que eu mencionei, as corretoras, os bancos, as joalherias, elas são obrigadas a encaminhar essas informações para o COAF. E há consequências severas se essas obrigações administrativas não forem atendidas. Multas que podem alcançar o dobro da operação, até multas de 20 milhões, inabilitação por até 10 anos para atuação em atividade de risco. E essas sanções têm sido eficazes para obrigar esses sujeitos a realizar essas comunicações. O COAF tem um desempenho bastante intenso nessa atividade de cobrança, fiscalização dessas obrigações dessas entidades. E, para vocês terem uma ideia, em 2024, o COAF multou mais de 55 mil sujeitos obrigados que não cumpriram os seus deveres administrativos. Dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos também uma normativa sobre a atuação do Ministério Público nesse combate da lavagem de dinheiro. A previsão de confisco e identificação do beneficiário econômico final e um alinhamento, isso é muito importante, com a percepção mundial de que o combate à lavagem de dinheiro não é um assunto exclusivamente de um país, é um assunto de toda a comunidade
internacional. Eu vou dar um exemplo curioso para os senhores. No ano passado, nós fizemos um encontro de procuradores gerais do G20 e outros países amigos. E vários países tinham problemas semelhantes aos nossos, com relação à criminalidade. Mas estava também o procurador-geral da Noruega. E, na hora que ele foi falar, ele disse, olha, nós não temos esses problemas que vocês estão falando aí, não. A gente não tem crimes, não tem... A nossa vida é quase monótona por lá. Mas nós temos uma preocupação, é isso que nos moveu a vir aqui, que é justamente a possibilidade do uso das nossas instituições financeiras para a lavagem de dinheiro. Então, não há ninguém, por mais pacífica que seja e organizada que seja a sociedade, que esteja desligado das consequências do crime, mesmo fora do seu país, por meio de lavagem de dinheiro, se valendo das instituições locais. Isso também é assunto tratado por convenções internacionais, como a de Palermo, de Mérida, todas se direcionando a essa finalidade, a identificação e recuperação de ativos ilícitos. Isso é que garante a repressão efetiva dos crimes. Eu também estou de pleno acordo com o que disse o Bruno Dantas sobre a necessidade de uma interação dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de repressão para que tenha êxito essa tarefa de sufocar financeiramente as organizações criminosas como uma estratégia que não é tão visível assim para o público. Não há sirenes rodando, carros com sirenes rodando pelas ruas, não há pessoas algemadas, fotografadas pelos grandes jornais, mas é uma tarefa silenciosa e, por isso mesmo, muito eficiente. Essa interação tem que haver entre Ministério Público, o sistema judiciário, a Receita, a Polícia Federal, os órgãos reguladores, o Tribunal de Contas da União. E dou a boa notícia para os senhores, está havendo, já está começando a haver uma interação cada vez mais profícua entre todas essas instituições, dada, sobretudo, a percepção de que não se pode viver com um nível de civilização que nós desejamos no Estado democrático de direito sem o combate dessas organizações que vivem para estragar, para estraçalhar esses padrões de civilização e que garantem o progresso. Esses padrões que têm sido o modelo, as bases para a criação de estruturas que possam superar desigualdades e que possam estimular os agentes a crescerem e a produzirem riquezas. Bom, com essa nota de otimismo, eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigado. Muito obrigada ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Passo a palavra para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Bom dia a todas e a todos. A Luísa, que nos dirige neste painel, nossos amigos, Paulo Gustavo, Bruno Dantas, Isaac, cumprimentar a Camila por essa iniciativa em nome do Instituto Esfera, nosso doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, cumprimentar também o nosso advogado Antônio Carlos Almeida Castro, Cacai, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores aqui presentes, novo presidente do COAF, e dizer da importância de nós estarmos discutindo, junto com o Fórum de Segurança Pública,
esse tema da inteligência financeira contra o crime organizado. Como já foi apontado aqui pelos colegas que me antecederam, o combate ao crime organizado deixou de ser apenas uma questão de segurança pública, tratando-se verdadeiramente de matéria afeta a defesa das próprias instituições democráticas e republicanas. Nós temos visto classificação de vários países como narco-estados. Cumprimentar também o presidente do importante partido, União Brasil e mais alguma coisa, né? O Rueda, e o deputado Sócios do PL. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores novamente e dizer que, de fato, o combate ao crime organizado envolve a própria defesa das instituições. E também uma outra constatação bastante comum é que a criminalidade sofisticou-se, internacionalizou-se, adotou novas tecnologias, infiltrou-se no tecido social, econômico e político por meio de práticas de lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e corrupção sistêmica. Nesse cenário, a inteligência financeira surge como uma das mais potentes e talvez uma das únicas armas à disposição do Estado Democrático de Direito. O rastreamento de fluxos ilícitos permite que sigamos o caminho do dinheiro e, ao segui-lo, desvendamos as redes que sustentam as grandes facções criminosas. A fala do presidente da FEBRABAN, Dr. Isaac, mostra exatamente bem isso e mostra que ter um sistema financeiro regulado e sólido é extremamente importante nesse combate. O famoso follow the money nunca foi tão atual nem tão necessário. De fato, para fazer frente a essas organizações, são praticamente irrelevantes e, mais que isso, temerárias as muitas vezes espetacularizadas e quase sempre violentas operações policiais nas ruas e comunidades. É necessário, ao contrário, um enfrentamento técnico, acurado e estratégico. Muitas vezes se utiliza o termo guerra à criminalidade para se referir ao combate pelo Estado à ilicitude praticada dentro de suas fronteiras. Mas, em que pese tratar-se de uma figura, a terminologia não é rigorosamente correta, vez que a guerra é um instituto específico, totalmente diverso, sob cuja vigência a atuação do Estado fica excepcionada das limitações jurídicas que, em situações de normalidade, lhe são impostas. Pois bem, senhoras e senhores, notem que até mesmo no campo da guerra, que historicamente sempre implicou o enfrentamento entre tropas, tem sido abandonadas essa perspectiva de neutralização física em prol das chamadas guerras híbridas, que se estruturam a partir do uso sofisticado de inteligência e de recursos altamente tecnológicos, como os cyber-ataques para minar infraestruturas críticas, gerar apagão de dados e comunicações, manipular informações. Se nesse contexto de guerra entre Estados praticamente desregulado, essa já é uma realidade que se impõe e que se impôs pela comprovada eficácia, faz algum sentido que na guerra travada contra a criminalidade organizada, que ocorre no seio do Estado brasileiro, um Estado de Direito, contiguamente à sociedade, nós insistamos na velha mentalidade de embate direto, corporal, entre polícia e bandido? Parece que não. Essa batalha deve se dar no campo da inteligência, da investigação qualificada, no rastreamento financeiro e no desmonte de estruturas criminosas que operam com lógica empresarial, disfarçadas sob uma aparência de legalidade. É por isso que se deve insistir. A repressão efetiva exige mais algoritmos do que armas, mais cooperação institucional do que bravatas, mais estratégia do que força bruta. Nessa direção,
o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, na ADPF 635, a chamada ADPF das favelas, no último mês de abril, chegou de forma consensual a um plano de ação para o combate à letalidade policial em operações no Rio de Janeiro. Como todos sabem, a situação ali é de extrema gravidade, com o crime organizado ocupando espaços onde o poder público simplesmente não entra e submetendo as populações sob seu jugo a opressões e arbitrariedades de toda a ordem. Isso é inaceitável e o Estado brasileiro tem urgentemente que retomar o controle do seu território, restabelecendo uma urbanização racional para nele fazer o devido exercício de sua jurisdição, de modo a garantir a efetividade dos direitos que são reconhecidos a todos, também aos brasileiros que vivem nessas comunidades atualmente controladas pelo tráfico e pelas milícias. Essa ADPF partia da ideia de que se precisava controlar as ações policiais nessas chamadas áreas ocupadas. Mas eu tive até a oportunidade, Cacai, de dialogar com os seus propositores e dizer: o verdadeiro estado de coisa inconstitucional, ou antes de tudo, é a ocupação de territórios por essas organizações. E é preciso que isso seja dito de maneira muito clara no acórdão do Supremo Tribunal Federal. E isto resultou, inclusive, na determinação de que se abrisse um inquérito com base na competência da Polícia Federal para investigar essas organizações que impedem as pessoas de ter uma vida normal nas comunidades. Essa decisão, portanto, hoje já está materializada e a Polícia Federal recebeu do Supremo Tribunal Federal um mandato para atuar nessa situação, especificamente no Rio de Janeiro. De modo que me parece extremamente importante dizer-se isso de maneira bastante clara, sob pena de nós transformarmos fatos em normas. O verdadeiro estado de coisa inconstitucional, em casos que tais, é a ocupação de territórios por milícias ou grupos de tráfico, sem que o Estado possa lá levar serviços, prover os meios necessários para o mínimo bem-estar dessa comunidade. É preciso deixar isto muito claro e operar com toda a força para que esse estado de coisas não ocorra, ou que, onde ele ocorre, que ele seja efetivamente combatido. Aqui também já se destacou a importância do trabalho do COAF. E, de fato, sobre isso, sabem todos, o Supremo Tribunal Federal também tem se ocupado, inclusive no recurso extraordinário 1.055.941, o tema 990, em que se firmou o entendimento de que é constitucional o compartilhamento com o Ministério Público de dados bancários e fiscais obtidos pela Receita Federal e pelo COAF no exercício de suas atribuições legais, sem necessidade de prévia autorização judicial. São questões importantes que precisam ser enfatizadas e, claro, como já foi também aqui apontado nas várias falas, é fundamental que haja a necessidade de coordenação entre as diversas instituições que têm como objetivo também o combate ao crime e combate à criminalidade organizada. E, claro, também já foi aqui enfatizado, é fundamental que esse
combate ao crime organizado se dê dentro dos parâmetros constitucionais e legais. Considerando os antecedentes recentes que tivemos, é fundamental que nós enfatizemos: não se combate crime cometendo crime. A atuação coordenada entre órgãos como COAF, Polícia Federal, as polícias militar e civil dos estados, Ministério Público, Banco Central, a Receita Federal e o Judiciário é essencial e precisa ser aprofundada. Também aqui me parece, e comungo da fala do ministro Bruno Dantas, que em boa hora se articulou, por iniciativa do ministro Lewandowski, a PEC da segurança pública. Claro que podemos ter aqui divergências e pontuações a propósito de enfoques. Certamente haverá também a contribuição do próprio Congresso Nacional, haverá certamente sugestões e modificações. O próprio ministro Lewandowski mostrou-se aberto à temática. E aqui, claro, todos nós aprendemos muito nesses anos todos em que se fez um modelo isolacionista, enfatizando que competia aos Estados-membros a questão da segurança pública. E fomos aprendendo ao longo do tempo que era uma exigência excessiva para as unidades federadas, porque o crime, no mínimo, já era interestadual. E já se vê também internacional. E se viu também a necessidade, aprendemos a importância até mesmo das chamadas guardas municipais, que inicialmente tinham sido pensadas no texto constitucional para a proteção dos próprios municipais, mas que hoje podem atuar numa estrutura coordenada. O próprio Supremo Tribunal Federal vem de reconhecer em jurisprudência recente que é de se alargar a atribuição das próprias guardas municipais. O presidente Alckmin gosta de citar o caso de um guarda municipal no interior de São Paulo, que foi fundamental, a sua observação foi fundamental para desvendar aquele célebre sequestro do publicitário Oliveto, mostrando, portanto, que a coordenação das várias forças incumbidas de policiamento em sentido geral é extremamente relevante. Claro que também devemos nos abrir à cooperação e ao diálogo internacionais, como já apontou o nosso procurador-geral. Claro, o crime organizado não respeita fronteiras geográficas, logo, nosso combate a ele tampouco pode ser limitado por elas, e é necessário buscarmos a colaboração de outros países e organizações supranacionais, uma vez que as operações financeiras, cada vez mais complexas, se espraiam por todo o globo. De modo que, me parece que é quase que um lugar comum que experiências institucionais bem-sucedidas precisam ser estudadas e trazidas à nossa realidade, claro, com as adaptações necessárias. E daí também a importância deste evento, Camila, que tem exatamente a proposta de apresentar um estudo comparativo internacional sobre o tema. Encaminhando-me para o encerramento, permita-me também lembrar a célebre frase do juiz italiano Giovanni Falcone, símbolo da luta contra a máfia: os homens passam, mas as ideias ficam. Este seminário, prezados, é uma auspiciosa ocasião para que ideias venham à tona. Esperamos que elas fiquem e gerem frutos na forma de instituições e regras que permitam ao Brasil libertar-se do parasitismo do crime organizado
que consomem energias, recursos e vida do nosso povo. Concluo reiterando minha convicção de que o enfrentamento à criminalidade organizada não se faz só com ações de curto prazo, mas com inteligência, articulação e compromisso institucional. A inteligência financeira é o caminho e o COAF, entre outros órgãos estratégicos, deve ser fortalecido como instrumento de Estado, blindado contra interferências indevidas e capacitado para cumprir sua função. Agradeço e parabenizo a Esfera Brasil e ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública por essa relevante iniciativa que o IDP acolhe com muita satisfação. Que o evento possa inspirar políticas públicas corajosas e duradouras necessárias para o Estado brasileiro fazer frente a essa ameaça grave e direta à sua soberania e aos direitos, independência e dignidade do nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria de entregar a vocês, nessa manhã, aos senhores, uma versão resumida do estudo inédito que o Instituto Esfera está lançando junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, informações que são fruto de muita dedicação, traçam um panorama sobre a situação atual do crime organizado no Brasil e também traz proposições de soluções para os principais problemas relacionados hoje ao crime organizado. Queria agradecer a todos, pedir para a gente se juntar aqui para fazer uma foto. Muito obrigado, senhores, por estarem conosco hoje. Agradeço a presença de todos.